Stephen Thompson está ainda irritado com o Michel Pereira, porque o Michel Pereira não bateu peso e com isso a luta deles não aconteceu. E o Stephen Thompson detonou o brasileiro, mas olha, se prepara porque é grande, porém pesado. Stephen Thompson disse isso aqui ao site MMA Fire. Isso entrou no meu radar na coletiva de imprensa. Nós, lutadores, começamos a perder peso semanas antes, mas olhando para Michel Pereira, eu já podia dizer que ele estava bem maior do que eu. Estava mesmo. Estava atento. Mas pensei que Michel Pereira fosse bater o peso. Depois que eu soube que ele não cortaria mais peso, eu decidi bater o meu peso e ver o que aconteceria. Quando o Michel Pereira não bateu peso, pensei num episódio meu com o Darren Till. Eu dei àquele cara o 15ª oportunidade de me enfrentar. Senti como se fosse um tapa na minha cara quando ele não bateu o peso. Quando você assina um contrato, você dá a sua palavra, a palavra de homem. Mas hoje isso não importa para muitas pessoas, mas para mim importa. E isso que faz a luta acontecer. Você precisa fazer uma coisa, bater o peso. E acho que isso acontece para todos os lutadores. Acho que deveria ter mais consequências para esses caras que aparecem sem integridade e sem honra para bater o peso. Decidi que depois da luta com o Darren Till, eu não faria isso de novo. Nunca falhei na balança. O peso faz diferença e eu pude sentir isso naquela ocasião. Você sofre para bater o peso para uma luta, sente que está morrendo, a sua voz muda, seu olho fecha, a cabeça dói, você fica tremendo, mas você ainda tem que bater o peso. Mas senti que foi até o fim e nunca falhei na balança. É engraçado quando as pessoas dizem que foi só por 1 quilo, mas esses são os quilos mais difíceis de tirar. Eu consegui porque esses caras não conseguem. Muitas pessoas aceitam a luta mesmo assim, talvez pelo dinheiro, mas para mim é mais do que isso. Acho que tem que ter consequências para esse tipo de episódio. As pessoas me mandaram vídeo dele levantando peso, muito peso, pegando pesado. Acho que Michel Pereira já sabia que não conseguiria bater o peso e acho que ele pensou que eu lutaria mesmo assim. Você trata as pessoas da forma como quer ser tratado. Quero que todos os meio-médios saibam que se você lutar comigo e não bater o peso, essa luta não vai acontecer. Estou no ponto da carreira que eu quero lutas justas, sem brincadeiras. Estou no UFC há 11 anos. Luto anos antes e não vou jogar mais. Quero que esses caras levem a sério, de forma honrada, íntegra, com profissionalismo. As artes marciais deveriam ser sobre isso. E é assim que eu vejo. Quando você assina o contrato, seja honrado, íntegro. Essa é a sua palavra. E faça o que tem que fazer para bater o peso. As pessoas falam que eu deveria ter dito sim para a luta, que eu estou com medo de lutar com Michel Pereira. Como eu estaria com medo se eu aceitei lutar com ele? É engraçado que as pessoas dizem, não ouvi nada dele até agora, não vou lutar com Michel Pereira. A razão disso foi que eu dei a oportunidade para ele, uma chance de vencer um veterano, a chance dele de provar para o UFC e para os fãs que merece subir no ranking. E ele mostrou que não merece. Por isso, não vou dar a ele essa nova chance. Há outros caras que merecem mais e que batem o peso. Não importa contra quem, pode ser com qualquer um, menos Michel Pereira. Ele não merece. As pessoas dizem que eu estou acabado, mas não estou aceitando lutas fáceis, gente. Ainda estou aqui, bem, e minha meta é o cinturão. Mas o que foi isso que o Stephen Thompson deu, hein? Aqui, o Stephen Thompson ficou tão porra aqui com o Michel Pereira que aquele status de Mr. Nice Guy, bonzinho, foi pro Beleléu. O Michel Pereira irritou tanto o Stephen Thompson, que, obviamente, não lutou, que o Stephen Thompson agora mostrou aqui as suas garrinhas, e com toda razão, porque essa luta não aconteceu, repito, não foi por conta dele, e sim por conta do Michel Pereira. Então aqui, o Stephen Thompson cobra publicamente o Michel Pereira por essa falha na balança que não resultou na luta. Para o Stephen Thompson, esse tipo de lutador que dá a sua palavra e que falha na balança tem que ser castigado pelo UFC de uma forma mais severa. E eu concordo, tá? Eu concordo, porque era uma luta das mais aguardadas daquele card estonteante. Fez sim muita falta naquele evento, por mais que o show tenha sido de alto nível e muito do empolgante, mas além de ser importante para aquele evento, era importante para os meio-médios do UFC, tanto para o Stephen Thompson defender a sua posição, quanto para o Michel Pereira de vencer a maior luta de sua carreira e, quem sabe assim, integrar o top 10 dos meio-médios do UFC. Não foi isso que aconteceu. E o Stephen Thompson, mesmo depois desse episódio, que ele ainda não recebeu dinheiro, tá? Olha que coisa bizarra. O Stephen Thompson, ele ainda fala que o Michel Pereira sequer se comunicou com ele, porque geralmente quando um lutador não bate o peso, ele fala com o adversário ou com a equipe dele e pede desculpas, tenta explicar ali o que aconteceu, mas, de acordo com o Stephen Thompson, nem isso teve da parte do Michel Pereira. E o Stephen Thompson, como é um cara muito ético, profissional, nunca deu problema para o UFC com algo polêmico e, principalmente na balança, o Stephen Thompson, ele não quer mais isso, até porque ele já tem 40 anos. Então ele sabe que não deve fazer qualquer loucura para lutar. E aqui ele foi até punido por isso, porque ele não estava errado, mas ele decidiu não lutar e, com isso, não recebeu o dinheiro da sua bolsa. Um absurdo.
Mas o Stephen Thompson deixa claro que o que aconteceu com o Michel Pereira, dele não bater o peso e do Stephen Thompson não aceitar a luta, vai seguir acontecendo caso um outro adversário faça a mesma falha na balança. Não vai ter luta. O Stephen Thompson está correto porque ele já sentiu na pele a desvantagem que é enfrentar um lutador mais jovem e maior, mais pesado do que ele no dia da luta. Isso tem sim as suas vantagens. Quando o Stephen Thompson diz que foram poucos quilos ali e que as pessoas acham que isso não faz diferença, faz sim diferença. É uma diferença e tanto, inclusive. Porque se o Stephen Thompson sofreu para bater esse peso, por que o lutador que escolhe não bater mais o peso vai ter esse mesmo sofrimento na hora da luta? De forma alguma. Então, assim, repito, o Stephen Thompson, nessa declaração longa, foi muito sensato e correto. Eu achei que foi uma declaração esclarecedora. Quem ataca o Stephen Thompson, para mim, com todo respeito, está de brincadeira. E é uma inversão de valores. Então, o Stephen Thompson aqui ele já deixa claro que o Michel Pereira já era para ele. Tanto que o Stephen Thompson, hoje, ele até citou antes que ele gostaria de enfrentar o Jack Della Maddalena, outros strikers da categoria. Mas agora ele está até, olha que coisa curiosa, né? Ele não lutou e está próximo de lutar com o Kamaru Usman. O Kamaru Usman falou que gostaria de lutar com o Stephen Thompson e o Stephen Thompson já até aceitou, que ficou até melhor para o Stephen Thompson, porque o Stephen Thompson é um ex-desafiante ao cinturão dos meio médios do UFC e o Kamaru Usman um ex-campeão dos meio médios do UFC. Se o Stephen Thompson, porventura, faz essa luta e vence, pode ser o próximo desafiante ao cinturão dos meio médios do UFC. Então, para o Stephen Thompson, bem ou mal, ele ganhou, teoricamente, uma luta maior. Mas, para isso acontecer, o UFC tem que dar o seu ar da graça e oficializar. Mas antes, o Stephen Thompson, que só queria enfrentar strikers, agora, como é algo especial, já até aceita enfrentar um wrestler. Porque sabe que, ao contrário do Michel Pereira, o Kamaru Usman vai bater o peso. Porque esses dois veteranos sabem perfeitamente da importância que é você vencer a balança. É um ritual pré-luta que tem que ser realizado e mostra o seu profissionalismo, a grandeza dos dois lutadores. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse posicionamento do Stephen Thompson detonando o Michel Pereira? Foi justo ou pegou pesado? Deixe seu comentário, deixe seu like no vídeo e sua inscrição no canal.